Olá, meu povo! Estamos aqui mais uma vez para agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito. Estamos aqui na nossa live, hoje ao vivo. Maria Lúcia, Lu Santana tá chegando aí. Vamos chegando, porque hoje a gente vai ter uma live incrível. 16h07. Eita, Glória! Tô vendo já Maria Lúcia com essa cara de choro, menina. O que tem lhe acontecido? Que bênção, que bênção. A gente está aqui para louvar, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E hoje mais um dia. Mais uma quinta-feira, depois de uma quinta que não teve a nossa live, eu quero já começar com você, né, dizendo que coisas importantes irão acontecer. Hoje, nossa live, nós vamos estar falando sobre um assunto muito polêmico, um assunto que tem hoje movido muitas pessoas. O nosso assunto hoje tem tudo a ver com as nossas emoções. Nosso assunto hoje de live vai chegar, entendeu? A um momento assim de muita reflexão com a sua vida. E eu quero dizer para você, quem nunca passou momentos de dores? Quem nunca se sentiu totalmente isolado da vida ou até como se fosse a pior pessoa da história? Quem nunca? Quem nunca? Gente, você que tá chegando aí agora, eu já tô pedindo para você agora, nesse exato momento, compartilhar essa live. Compartilha agora essa live, gente. Aqui, ó. Eu já tô no meu dedinho aqui, compartilhando essa live com muita atenção, com muito carinho. Porque hoje a nossa convidada, ela tem uma experiência vasta, muito grande no assunto que ela vai trazer. Nós vamos falar sobre dores, nós vamos falar sobre emoções que nos cercam e que muitas delas até já tentou paralisar você. Muitas dessas situações paralisaram os seus sonhos, entendeu? E eu quero já colocar aqui para você. Você pode me ver o tema da live, por favor? Uns assuntos bem importantes. Olha no seu story para mim. Eu tô pedindo aqui pro meu assessor, todo mundo já sabe aqui que é o Márcio Bueno, né? Já fixar aqui para mim o tema da live nos comentários. Eu quero que você fixe aí pra mim, quem já tá aí, que tá acompanhando o nosso story. Eu quero que você comece a fixar, entendeu? O tema na live. Nós estamos aqui com uma quantidade maravilhosa de pessoas, né? E essas pessoas entraram aqui agora. Malene, Winder, né? Estão aqui e eu quero, assim, agradecer por vocês estarem aqui na sua presença, é muito bom. A sua presença aqui para nos incentivar, para nos encorajar, para nos falar sobre exatamente o que a gente quer transmitir. Eu tô aqui, gente, perdendo um pouquinho de atenção, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quem aí já consegue? O pessoal consegue falar, Maria Lúcia, que a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo por ser mulher. Eu acho que eu tenho algum probleminha com isso, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, de verdade, sabe? Eu tenho uma certa dificuldade. Maria Lúcia, nós vamos orar. Pode pedir aí a oração, tá? Pode colocar o seu pedido de oração. Isso vai ser muito importante. E o tema da live é quando a alma adoece. Como identificar a cura e curar as feridas invisíveis. Você já parou para... Fixa para mim esse tema aí, fazendo um favor, Márcio. Faça o comentário que eu vou fixar aqui. Quando a alma adoece.
como eu posso identificar essas feridas no meu coração? Maria Lúcia, você quer pedir oração e você não acabou de fazer o seu pedido. Eu quero que você faça, porque nós vamos orar. Então, antes de eu chamar a nossa convidada de hoje, eu já quero iniciar essa live orando com você, ok? Vamos lá, então? Pai amado, Deus querido e provedor, Criador do céu e da terra, nós estamos aqui hoje, Senhor, iniciando mais essa live, iniciando esse momento de comunhão. E eu peço ao Senhor, Pai, que entre agora na vida da Maria Lúcia, que entre agora na vida, Senhor, dessas pessoas que estão aqui ao vivo, e que o Senhor comece a transbordar. Que o Senhor comece a fazer, Senhor, infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o provedor. Repreenda, Pai querido, o devorador, o cortador, o migrador de sonhos. Senhor, porque essa live vai falar, Senhor, sobre as nossas emoções. Essa live vai falar, Senhor Jesus, sobre as feridas que afetam nossas almas. Sobre, Senhor, coisas ocultas e escondidas que só o Senhor conhece, que está aqui dentro, Senhor. Senhor, então, nesse momento, Pai querido, eu peço ao Senhor que alcance a vida da Maria Olívia, a vida da Rita, a vida da Maria Lúcia, que aqui está nessa live, Senhor. Começa agora, Jesus querido, fazer o impossível acontecer. Vai trazendo milagre, cura, libertação e aprendizado. Que o testemunho que será contado aqui hoje, que a história que será relacionada aqui hoje, através da vida da Lu Santana, ela possa, Senhor, expandir e possa alcançar gerações. Que essas 118 pessoas que aqui estão, Senhor Jesus querido, comece, Senhor, agora a ser moldada pelo Teu Espírito. Senhor, que todas elas permaneçam aqui para glorificar o Seu nome. Senhor Jesus, que essa live com o tema Quando a Alma Adoece, como nós podemos identificar e curar essas feridas, ela seja, o Senhor Jesus querido, como um tema marcante na vida das pessoas. E que hoje nós saímos daqui com a direção de como sarar a nossa alma. Assim nós entregamos essa live nas suas mãos para todos sempre. Amém e amém. Você que está chegando aí agora, eu quero já deixar para você uma palavra, um versículo, né? Porque o nosso Deus, ele é poderoso, ele é maravilhoso. E Deus é muito bom. E é por isso que nós estamos aqui. Eu quero ler para você no Salmo 9, só um versículo. O primeiro versículo está dizendo assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o meu coração e falar de todas as tuas maravilhas. Nós estamos aqui para dar graças a Deus por tudo que está acontecendo. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor por tudo que Ele está fazendo. E isso é muito importante. Por quê? Porque quando nós estamos no local para glorificar ao Senhor e para contar o que Ele fez, coisas extraordinárias acontecem em nossa vida. Deus é maravilhoso. E eu estou querendo ver aqui se a nossa querida amiga Lu Santana já está, porque vai ser forte o testemunho dela. Prepara o seu coração, prepara a sua alma. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, pega esse aqui, ó, esse aviãozinho, compartilha o live agora. Comece a compartilhar e chamar as amigas, chamar pessoas para entrar aqui, Maria Olívia. Minha querida princesa que está lá em Cuiabá, tive a honra de conhecê-la. Sara Leite, que está chegando aí também. Um abraço, Lu Santana. Se preparem, porque o que Deus vai fazer hoje vai ser incrível. Eu sei que essa história, que esse testemunho e sobre o caso que nós iremos tratar, você vai sair daqui impactado e vai aprender ensinando muitas pessoas a servirem ao Senhor. Minha querida Lu Santana, vou estar mandando para você aí agora. Deus abençoe a sua vida. Luana Falcão chegou aqui, Lu já está entrando. Lu, já estamos aqui, já mandei o convite para você, minha querida. Vamos aí já começar a dizer e falar as coisas lindas que o Senhor já transbordou na sua vida, o que Ele já fez na sua vida. Eu sei que é grande, eu sei que é extraordinário. Paz do Senhor, minha amiga. Boa noite, tudo bem? A paz.
Boa noite! Como está Hoje vocês? Como está está todos aí? tudo bem, graças a Deus. Quanto tempo? Pois é, quanto tempo, né, Lu? Quanto tempo, menina? Olha, eu confesso que hoje eu fiquei bem ansiosa, assim, muita expectativa para essa live. E o Márcio rindo. Olha aí. É, assim, porque é um tema muito forte, né? Assim, que a gente sofre, a gente passa na pele, a gente vai aconselhar as pessoas, mas a gente só tem certeza, só tem noção da dimensão quando a gente realmente vive esse processo, né? E É é bem verdade. pesado. Ah, quero mandar um beijo para Tia Gardênia, que chegou aí. Quero mandar um beijo para Lu. Beijo, Luana. Vai Ó, mandando um beijo aí pro Dali! pessoal e vai pedindo pro pessoal compartilhar a Vou live. Vamos, pessoal. compartilhando aí, gente, em nome de Jesus. Vamos chegar aqui em 200 pessoas. Ai, Será que a Ai, gente que consegue? linda. Ai, em nome de Jesus, ó a Lu falando, amiga, te amo. Ai, é uma amiga minha lá de Brasília, muito querida, mora no meu coração. Demais, Ai, que demais, coisa demais. linda, que coisa Só o maravilhosa. Senhor é que sabe. Só o Senhor é que sabe. É, eu também estava aqui compartilhando algumas amigas que eu estou vendo aí, inclusive Maria Olívia, que acabou de me mandar um oi. Gente, é uma menina muito especial, uma pessoa, uma mulher muito especial. Nós estivemos lá com a mãezinha dela. Foi uma coisa tão maravilhosa, sabe? E eu Delícia. fiquei muito feliz. Nossa. É gostoso quando a gente sente isso, né? Esse carinho, ó, quem chegou aqui também, a Lu, lá de João Pessoa, um monte de Lu aqui hoje. Meu A Luana Deus! Campos, mãe da Esté e do Noah, gente, duas bênçãos. Ai, amo Minha demais. Ó, a amiga Ju, Daliana, que está aí não tinha também, gente. visto ela Daliana! não. Ai, que legal. Que bom, gente, continua chegando, continua chegando. Vamos convidar aí, compartilha, vamos chamar o pessoal. Olha aí, tem gente chegando, tem gente chegando. Lu, Amém, amém. o tema é forte, né? Você já sabe, o Márcio também já sabe. É, as pessoas que estão nos seguindo aí já sabem. E o tema ele é muito sucinto quando ele diz, né? Quando a alma adoece, como identificar e curar essas feridas que, na verdade, são invisíveis. Eu já comecei a falar, eu falei, gente, que tema forte, porque nós estamos vendo pessoas passando isso como grandes atores. Eu acompanho muito isso, porque como psicanalista, a gente vê isso. A Miriam Brogueira, linda, amor. Linda, maravilhosa. Te amo, lindona. E aí o que acontece? Nós estamos vendo aí vários famosos se manifestando na parte da depressão, outras pessoas dizendo e assumindo que faziam terapia. Eu vi várias pessoas ultimamente nos perfis que eu sigo que falam muito sobre essa dor da alma, né? Sobre essa dor que é invisível aos olhos humanos e que muitas pessoas, principalmente dentro de casa, né? A Celinha que Sim. chegou aí, ó, Maria Minha Celi prima, Martins. minha prima linda, lá de Uberlândia. Que ótimo, Lu, que ótimo. Agora todo mundo tá achando. Vai compartilhando aí, gente. Vamos compartilhar. Prima da Lu é minha prima também. A Ah, Evelyn chegou também. Ai, que legal! foi. Todo mundo assistindo. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. E nós passamos por isso, né, amiga? Eu passei recentemente, foi muito recente. Eu entrei numa depressão, num quadro depressivo em 2023, após o cancelamento da conferência, e eu entrei por um período que foi, para mim, eu acho que foi um dos períodos mais intensos. E eu só consegui sair desse buraco, sarar essa dor, essa ferida, já no final, sabe? No final de 2024, meados de setembro, por aí, o Senhor começou a me restaurar. Na verdade, foi a partir do momento que Deus falou comigo e entregou o tão precioso e sonhado livro, Sete Mulheres e um Segredo. Mas eu sei que esse livro está saindo, eu sei que está aí bem quentinho no forno. Eu quero primeiro apresentar uma das nossas coautoras, gente. Vamos lá, palma para ela! Obrigada, obrigada. E hoje, olha, essa parte aqui é toda sua, porque eu quero que você fale um pouco sobre essa dor, né? Fale quando essa alma adoece,
Fale como você pode identificar isso e depois quais são os passos para que a gente consiga curar essas feridas, né? São temas assim muito importantes e que eu gostaria que você aprofundasse usando o seu testemunho. Você também passou por isso alguns anos atrás e usando o poder de Deus que fez coisas extraordinárias, né, na sua vida. Fica à Amém. vontade. Aqui o espaço é todo seu, Lu. Amém. Obrigada. Eu queria começar dizendo que eu estou muito feliz, né, com o convite. Amém. E para quem não sabe, eu fui convidada, né, para participar desse projeto, para lançar esse livro. E foram dores de parto que nós ainda estamos sentindo, né? Muitas coisas aconteceram nesse processo. E posso dizer que o Senhor tem tratado cada área, né, das autoras, das mulheres convidadas, e ele sabe de todas as coisas, né? Na última live, eu falei a respeito do livro, da gente se dispor e se propor a fazer alguma coisa, e que às vezes a gente tem medo, né? De chegar lá. Lembra os passos que eu falei? A gente primeiro precisa identificar, depois a gente precisa, né, trazer à luz aquilo que a gente ainda está assim meio em dúvida. Então a gente identifica, a gente firma aquilo que a gente quer e a gente repete, né? Foram esses os passos. Então, quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito empolgada a princípio, mas eu também fiquei assim muito temerosa. Eu fiquei muito reticente, assim, ai, nossa, que legal, vai ser um projeto lindo, mas como que vai ser isso, né? E o Senhor falou profundamente comigo a respeito de algo, né, dos testemunhos que eu já havia compartilhado um pouquinho e chamou muita atenção, né? A história que eu contava como testemunho, mas soava como história. E aí uma amiga muito querida me disse hoje o seguinte, né, que esse peso que a gente está sentindo, ainda mais agora, é justamente por isso, porque deixou de ser uma história para se tornar um testemunho público. E a Nossa, gente, a gente testemunha algo quando a gente está ali olhando, né? Então, a gente é testemunha daquilo e eu estou testemunhando do que eu vi de fato e o que eu senti na pele, que foi a respeito dessa questão de dor, das dores invisíveis, né? E tem pessoas que eu posso citar aqui, os nomes que estavam comigo segurando a minha mão, nossa. mas é uma jornada muito solitária, apesar de terem pessoas apoiando, né? Apesar de terem amigos maravilhosos. É Deus quem sabe, né? Como que a gente fica, os processos que a gente passa. Deixa eu Meu Deus ver do céu. aqui. O pessoal tá mandando oi, Lu. Ah, Karen, estudou comigo no ensino médio. Foi ontem, gente, foi ontem. Que Bem bom, que novinha. delícia! Estudou comigo no ensino médio. Ai, bom, então assim, o Senhor permite, né, que a gente passe por esses processos Sim, e engraçado falar, nessa época mesmo que eu estudava com a Karen, eu já sentia algumas coisas que eu não conseguia explicar. E as pessoas ao meu sim. redor também não me falavam, né? E eram sentimentos que as pessoas antigamente falavam assim: isso vai se resolver com uma surra. Nossa, Você tá com frescura. Olha, no dia que o seu pai descobrir, entendeu? Porque eu falava, gente, eu não consigo sentar para estudar, eu não consigo me concentrar. E assim, eram resquícios dos traumas que eu sofria quando era mais nova, né? Mandar um beijo aqui para Ana Paula também, maravilhosa. Gente, Ana Paula, psicóloga, minha amiga meu linda. Deus, que Obrigada pela maravilha. presença. Vai chegando, Então, pois vai chegando. vai chegando, vai convidando mais pessoas. E Isso aquilo ali mesmo. para mim já eram traumas, né, que foram acontecendo, que foram me moldando. E eu cheguei na vida adulta carregando uma bagagem muito forte, tanto emocional quanto espiritual, de coisas que eu vivia na minha própria casa. Então, tudo aquilo foi se moldando a um caminho que eu fui seguindo, né? E o Senhor, ele sempre me puxava para ele.
Sempre que eu queria desistir, sempre que eu queria desanimar, o Senhor me puxava para Ele. Mas nós somos feitos de corpo, alma e E espírito. espírito. Meu Deus. Então, quando a gente percebe que um desses três pilares não está Bem, corretamente enraizado, né? Não está corretamente fixo, muito fixo ali no terreno, a gente sabe que ele vai atacar. cair. Vai de um lado ou de outro, ele vai despencar. E não importa o esforço que você faça para ficar em pé. Se alguma dessas áreas estiver indo mal, todo o resto vai mal, né? Verdade. Infelizmente. Deixa eu ver aqui o pessoal chegando. O Júnior. Júnior Oh! Bueno. Aí, ó. Márcio. Ai, que Márcio Xará. Um delícia! beijo, Júnior. Fica aqui na live, por favor. Compartilha com seus amigos para você se converter em nome de Jesus. Meu Oh, amigo também. glória! Ele já é crente. Olha o jeito que você fala também, amiga. Minha filha. Só Jesus na vida dele. Ai, ai, que legal. Muita gente chegando. E assim, esses três pilares, eles são a base de tudo que a gente constrói ao longo da vida, né? Flavinha Sim, também, seja bem-vinda. sim, E a gente vai construindo esses pilares, a base que a gente vai tendo, primeiro, intimidade com o Senhor. sim, Segundo, sabedoria para lidar com todos os processos, né? E sim. terceiro, estabilidade emocional. A gente precisa desenvolver esses pilares. E muito nova, né? Eu ainda não imagina, não se ouvia falar nos anos 80, nos anos 90, nunca se ouviu falar de saúde emocional, de inteligência emocional, É de verdade. depressão. Era algo muito. Nossa, a pessoa ficou com depressão, ela era praticamente internada porque era como se fosse algo contagioso Ou então era ou mortal. ou aquele ditado que sempre dizia, né? Doença de rico. Doença de rico, ou quando a pessoa não tinha condições, ou não tinha. Não, tá com frescura, arruma uma trouxa de roupa para lavar, Ah, verdade. Isso, ai, como dói. né? Ai, levanta daí, isso é frescura, vamos, levanta daí. E assim, pouca gente tem essa sensibilidade de falar assim: olha, eu percebi que você tá triste. Você que precisa conversar, você tá precisando de um tempo. Eu sofri abuso dentro de casa, eu sofri abuso emocional por parte de uma das minhas avós, né? E isso Nossa. para mim, assim, era. Eu falo isso com muita tristeza, com muita dor no meu coração, mas já curada desse processo, né? A Aleluia. pessoa que era. A Flavinha fala também, as pessoas falam que é demônio, né? Aham. Era demônio, a pessoa depressiva, é porque você não tem Deus. E eu falo isso também, eu falo um pouco disso no livro, né? Eu Nossa. conto um pouco mais desse processo e disso que eu vivi com as pessoas me falando exatamente isso, entendeu? É, ninguém vai entender a não ser que ela esteja no seu lugar, infelizmente. E aí, esse processo que eu vivi com a minha avó, ela desencadeou, eu acredito que assim, os primeiros gatilhos Sim. para depressão, para ansiedade, a pessoa que estaria ali, a figura que estaria ali na minha casa para me proteger, infelizmente, ela foi a pessoa que mais me feriu. Nossa. E isso, infelizmente, eu tratei em terapias e tudo mais. Só que imagina uma pessoa que está indo para a guerra, né? Eu Sim. acredito que muita gente já viu aqui na internet fotos de soldados que partem para a guerra e eles voltam assim 2 anos depois, um ano depois. Aí eles colocam a foto antes e depois. Nossa, é forte. A foto desse um ano depois, a pessoa perdeu o quê? 20 anos de vitalidade de vida, entendeu? Por Verdade, causa dos traumas que ela vive verdade. ali. E os médicos hoje em dia, eles comparam os traumas, né, de abusos, as meninas que são psicólogas que estão aí na live podem confirmar isso para mim, que os traumas, né, vividos por abusos psicológicos também eles se comparam a traumas de guerra. Nossa.
E é Olha para você ver como é doído. a pessoa, assim, ela tá, por exemplo, ela tá em casa, no lugar que ela deveria se sentir segura, e ela sofre esses abusos e é de uma pessoa que é uma autoridade na vida dela. Como que você vai compartilhar isso? Nos anos 80, como que uma criança ia falar, olha, minha avó, ela tá sendo mal comigo? Imagina, nunca, 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 jamais, não nunca. havia esse espaço, né? Infelizmente. Então, eu orava, né? Eu ia para os pés do Senhor, eu orava, eu chorava, mas foi plantada ali, né? Infelizmente, a semente do trauma. Você tinha E quantos anos, Lu? eu tinha. Começou desde sempre, assim, porque a minha avó, ela tinha um traço narcisista. Gente, eu tô falando isso com muito amor, porque a minha avó teve a história dela, ela teve uma infância super difícil, então ela fez o que ela fez sem saber que estava É fazendo, né? isso. Inconscientemente. Uhum. Então, não tenho como cobrar dela um carinho, um afeto, porque não foi isso que ela recebeu, entende? Então, eu falo isso com muito respeito e muito temor por quem ela foi na minha vida, pela autoridade que ela foi na minha vida, graças a Deus por isso. Mas eu tinha, assim, quando eu nasci, meu irmão, eu tenho um irmão mais velho e tenho uma irmã mais nova que eu, então somos três. Eu sou a filha do meio. E quando meu irmão mais velho nasceu, a minha avó ficou em êxtase, porque era o primeiro neto, homem, né? E assim, Uhum. maravilhada. Quando eu nasci, ela sentiu como se ela tivesse perdido espaço no coração do meu pai, Hum. entende? Ciúme. Ciúme, síndrome do ninho vazio, não sei te explicar. Sim. Então, assim, o Senhor sabe, né? Ela teve os motivos dela, teve fatores também, gatilhos, Claro. e ela começou a me rejeitar, né? E ela tinha outras netas, mas eu fui alvo desse sentimento de rejeição dela, porque eu era filha do filho preferido. Nossa. E aí foi forte a pegada, hein? Exatamente. Então, já começou de muito pequena. Eu ouvia muitas coisas quando eu era mais nova. Eu ouvia Sim. que eu não tinha futuro. Eu ouvia que eu não era mulher para casar, que eu não daria certo na vida. Minha própria avó falava, né? E, Que e você sabe, amiga, que eu deparei com uma pessoa assim, ainda essa semana, que também fala muito sobre isso, sobre os antepassados que falavam de coisas que a feriram muito profundamente. Pode continuar, amiga. não, isso é muito sério a gente falar, porque as pessoas acham que, não, ai, eu apanhei, graças a Deus, eu sou assim hoje, se eu sou assim hoje, graças a Deus, porque pelas surras que eu levei, eu escutava minha avó falando. Só Ah, que a gente tem que entender que, assim, existem fatores que influenciam, apesar da surra, sim. molda o nosso caráter, mas também gera traumas, né? E eu só fui conseguir entender todo esse processo que eu vivi na minha vida quando Sim. eu entendi que eu precisava perdoar minha avó. E aí o Senhor me mostrou que a minha vida inteira, tudo que eu fiz até chegar aonde eu cheguei de maneira inconsciente, Rosiane, Meu Deus. era para provar para minha avó que ela estava errada. Meu Deus, que forte. Ou seja, tecnicamente, eu não tive escolha sobre a minha vida. Sim, Entende? Eu escolhi inconscientemente provar para minha avó que eu não seria o que ela aquilo que falou. ela proferia, aquilo que ela profetizava sobre a minha vida. Eu Meu rejeitei a Deus. palavra dela e tomei posse de do contrário. Tudo que ela dizia, eu fiz questão de viver coisas que provassem que ela estava errada. Entende? E isso tudo era uma forma inconsciente, né? A paz do E isso Senhor, de maneira irmão Marcelo. inconsciente, para você ter ideia. Ela faleceu no dia que eu fiquei noiva, Meu no Jesus. dia do meu noivado. E o Senhor me mostrou em sonho que levaria, que o anjo da morte iria visitar a minha família. Mas ele não deixou claro qual avó seria, porque eu tinha duas, né? As duas estavam vivas. E
Olha, Foi, você vê foi, tamanha força de. Eu vou falar isso, gente, sobre raízes emocionais. sim. Isso aí a gente vai destacar na psicanálise e também dentro de algumas linhagens de estudos. A raiz é tão profunda que, olha, parece até uma coisa. Ela morreu no dia da felicidade da Lu, para causar mais Exatamente. uma vez dor e ser o centro da atenção. Parece assim, ah, mas ela não teve culpa, ela morreu. Não. Então, de forma inconsciente, né? De forma inconsciente, ocorreram essas coisas. A Camila também tá aqui, a Camila é irmã da Karen. E a Camila Hum, também é da época do meu ensino fundamental, ensino médio. sim, Quantas vezes ela me viu chorar? Eu chegava na escola chorando, acabada, e todo mundo tinha que sair comigo da sala, me levar para o banheiro, perguntando o que que foi, o que que foi? Foi a sua avó de novo? Porque todo mundo já sabia, meu entendeu? Deus. Todo mundo já sabia. Minha avó era terrível comigo. E é como eu falo, eu tinha outras primas, eu tinha irmãos, mas esse foco dela, infelizmente, era só comigo. E isso, assim, de forma inconsciente, moldou praticamente a minha vida inteira, Sim, né? E quando eu noivei, o Senhor achou necessário levá-la. Mas foi igual você falou, foi exatamente no dia que eu provei que tudo que ela falava estava errado, entendeu? meu Deus. Que nada do que ela falava procederia sobre a minha vida. Então, Nossa. foi muito difícil, foi muito pesado e gerou em mim essas feridas invisíveis, né? Eu já cheguei ali, saí da adolescência para a mocidade com a alma adoecida mesmo, né? Com esses traços de quem foi muito ferida. E eu lembro, a minha avó falava assim: ai, mas você não sabe o que é sofrer. Eu trabalhei na roça, eu criei os meus Isso. irmãos. É, e você tem uma vida boa, seus pais trabalham, você só estuda, nananã. Mas era a vida que o Senhor permitiu que eu tivesse, né? Não foi porque ela trabalhou numa roça que ela teve que cortar cana, cuidar dos irmãos pequena, com Isso. 7 anos, né? Cuidar de uma família de 12 pessoas, que o sofrimento dela foi maior do que o meu. Só foi É diferente. incrível isso, né? É incrível porque as pessoas elas tendem à humanidade, né? Ela tende a pensar, a sentir a própria dor como exclusiva. A própria, tipo assim, a dor que eu tô sentindo, ela é exclusiva minha. Então, se você sentir, você tá sentindo menos do que eu, né? É E é essa é a tendência do ser humano, a infelizmente. tendência do ser humano. E então eu cheguei já muito machucada na mocidade, quando eu me casei, e foi exatamente onde tudo começou, né? Sim. Porque quando eu engravidei Ah, da minha primeira filha, foi como se toda a chave, toda a engrenagem que a minha avó tivesse girado ali a vida inteira, né? sim. De maldição, de maledicência, de maus tratos, de abuso, tivessem sido ativados Nossa. na minha primeira gestação. E foi uma loucura, porque o primeiro filho que eu tive foi uma menina. E eu ouvia a minha avó falar que ter filha mulher era uma maldição na minha família. Meu Jesus. E ela não dizia por quê, o seu pai não explicava. Ela era sua avó, parte pai ou parte mãe? Por parte do meu pai. Eu fico até emocionada porque é muito louco falar isso. Mas a Sim. maioria da minha família é formada por mulheres. Então, assim, 90% da minha família é formada por mulheres. A minha tia teve 3 filhas. As filhas da minha tia tiveram mais filhas do que filhos homens. Porque Deus queria provar Meu que. pai teve 2 filhas e um filho homem. Eu tive 2 filhas. Então é muito louco isso, né? A Karen tá falando aqui que acontecia tudo isso e eu chamava ela de É, vovó. olha o amor. Olha o amor. Porque Para você ver a a pureza. criança, quando ela sofre, né? Ela
ela não deixa de amar a pessoa que está maltratando ela deixa de amar a si mesma. É isso mesmo. Então, a minha referência era assim, ela não tá fazendo mal para mim de propósito. Eu devo ter merecido, eu devo ter feito alguma coisa. Eu devo ter nascido mulher. E aí, como você perguntou, a referência dela de nascer mulher seria uma maldição, porque, infelizmente, a maioria da família dela, da minha bisavó, ela teve muitas filhas mulheres. E ela dizia que odiava ser mulher, porque mulher tinha que estar no lar, a mulher tinha que cozinhar, a mulher era cobrada pela educação dos filhos, a mulher tinha menstruação, menopausa, dores emocionais que os homens não conhecem. E eu escutava aquilo, né? E eu ficava me perguntando, gente, mas se ela nasceu mulher, eu sempre fui crente. Gente, eu nasci numa família cristã. Porque a minha avó, ela veio de um berço cristão, família de pastores. Então, a minha referência sempre foi Deus. E a minha avó era muito murmuradora. E ela falava que, nasceu mulher, nossa, vai sofrer demais. Ai, misericórdia. Então, assim, a visão que ela passava era de um fardo. E o que aconteceu quando eu me casei? Eu pensei assim, né? Eu vou trabalhar, não vou depender de homem. Eu tenho meu marido, mas ele vai ver que quem manda sou eu. A defensiva toda foi preparada. Você, de ouvir tantos anos, exatamente, né, a sua avó exatamente. Isso, e aí foi hoje criando uma casca. Não, eu fui criando várias, né? Assim, várias camadas e várias formas de me proteger daquilo que eu podia ouvir semelhante ao que a minha avó me dizia. Meu Deus, foi muito forte isso, hein? Muito forte. E eu demorei anos para entender. Mas eu só entendi porque eu busquei em Deus, né? E você essa acha resposta. Que nessa época você tinha quantos anos quando você casou? Eu casei aos 18 anos, 17 para 18, mais ou menos. Bem novinha. Nessa época, você já sentia reflexo dessa, claro, você acabou de dizer, desses maus tratos, né? Assim, entre palavras, porque naquela época era muito demais. E isso demais. refletia no seu comportamento com outras pessoas não relacionadas a casamento, mas assim, no seu dia a dia? Demais. Eu era muito reativa, né? Sim. Hoje, quando você me conheceu, eu lembro que você falava assim, nossa, mas você é tão meiga, tão delicada, tão doce. Mas é igual eu falei, foi o Senhor que forjou o meu caráter. Porque Deus sabe a luta que era, porque eu ficava brigando com a minha própria natureza. Por que eu nasci mulher? E gente, como eu chorava quando eu descobri que a Sofia era uma menina, que a minha gestação, a Luana tá falando, que a Sofia linda, né? Que foi, graças a Deus, o Senhor me presenteou com 2 filhas, mas na minha cabeça eu ficava com aquele medo, né? Ela sofreu o que você sofreu. Não dela sofrer o que eu sofri, mas assim, de ser a maldição que de fato a minha avó falava, né? Porque você na sua inconsciência, quando criança, você devia carregar isso. Nossa, então eu nasci errado, eu sou amaldiçoada. Exatamente, então, quando você viu suas filhas, você falou, agora eu vou transferir. Olha para vocês verem como é a questão da raiz de amargura. Lá atrás, uma avó amargurada, amargurando o coração da filha. Exatamente. E aí, eu identificando, né, esses pequenos sinais, né? Hoje, por exemplo, o que me conhece hoje em dia ainda fica rindo ainda, os meninos aí, por exemplo, o Júnior Bueno, que é amigo nosso de longa data, da escola, a gente brinca que eu sou a esposa troféu. Quem na vida que ia imaginar que depois de casar, ser mãe, eu faria essa trajetória para o lar?
Porque, Que, meu Deus, que dor deve ter sido isso também. Fale. porque como que eu ia depender de homem? Criada por um homem forte, militar, independente, a minha mãe sempre trabalhou fora. Como que eu ia me submeter? Meu Deus. Isso me Meu Deus. quebrou, isso me quebrou. Mas de todas as dores que eu pude sentir quando eu fui quebrada, Sim. as dores invisíveis que eu não conseguia explicar foram as piores. A dor no Meu Deus. caráter a gente trata, mas a dor na alma que você sente fisicamente é uma dor invisível, mas você não tem como olhar para aquela dor. Eu sinto uma dor na mão, você tá vendo sua mão. Eu tô sentindo uma febre, você tem como aferir a febre. E eu lembro que quando eu estava nesse estágio, assim, de profunda tristeza, de profundo pesar, inclusive a Lu Falcão, que tá aqui na live também, ela presenciou, assim, um breve espaço, né, desses episódios, assim. Eu berrava dentro de casa e o meu esposo, desesperado, ele perguntava onde é que está doendo. E eu Meu não Deus. sabia responder. Que dor que você viveu. Eu não sei, mas está doendo. E eu berrava de dor. E ele falava, mas qual remédio? Qual remédio? Me fala o que que eu preciso fazer, o que que eu faço? E E não qual tinha era a nada. dor que você mais. Qual eram os lugares que a sua dor. Porque a gente sabe que a fibromialgia faz isso. Qual era o lugar que você mais sentia dor no corpo? Dor Dor física. física no corpo. Eu sentia muita dor no peito, Meu Deus. muita dor na garganta e uma dor de cabeça que era como se a minha cabeça tivesse sendo desatarrachada do corpo. Meu Deus. Que forte. Era muito, 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 muito estranho, como se eu não fiz, eu tivesse me vendo fora do meu corpo, eu não fizesse, eu não tivesse autonomia sobre o meu próprio corpo, né? A Luana falando, sim, eu lembro de você falando, amiga, não sei onde, nem sei explicar. Meu Deus. Que Aonde dor. eram as dores e eu não sabia explicar. Assim, é um negócio que só você vivendo. E quando a gente fala a respeito de depressão, de ansiedade, é algo muito particular, porque cada um vai sentir uma dor diferente, em uma intensidade diferente, de acordo com aquilo que você viveu, de acordo com as suas experiências, de acordo com os seus traumas, de acordo com o suporte, a rede de suporte que você tem em casa. Então, Uhum. pode ser uma coisinha de nada, mas se você não tiver apoio, se você não tiver uma rede de sustentação muito boa, aquilo vai virar uma bola de neve. E para você segurar de novo, né, ou voltar para o lugar onde você estava de sanidade, de plenitude, é Meu muito difícil. Deus. E isso aí você já estava tendo seu. Então você teve uma depressão mais aguda pós-parto. Foi assim? Como você percebeu que isso Isso, foi piorando? Me diga aí. isso. No livro, eu conto isso em mínimos detalhes. Ai, que No delícia. livro. Olha, gente, olha o Sete livro. mulheres e um segredo. Então, o segredo que eu tenho para contar a respeito de tudo isso, eu contei em detalhes lá no livro. Mas foi o gatilho que o meu corpo liberou, né? Que o meu corpo, assim, foi justamente quando eu tive a minha primeira gestação, na depressão pós-parto. Por quê? Porque eu já tinha ali algo latente, Sim. que estava ali encapsulado, vamos dizer Uhum. assim. Mas com o parto, a oscilação hormonal, ela veio assim Com tudo. de uma maneira avassaladora.
né? Sim. A Ivana tá falando aqui, eu lutei anos com um tratamento de coluna até descobrir que era psicológico. Tá vendo aí? Olha que loucura! Tá vendo que loucura, que coisa mais Isso é doida. muito louco, porque reflete, foi o que eu falei no início, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Não tem como você sentir algo na alma e não refletir no corpo. E Olha a Ivana vice-versa. contando, olha. A Aí ela tá Ivana, falando aqui, hoje estou lutando, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi minha mãe, meu pai está no asilo, mas Deus está cuidando de mim. Aleluia, em nome de Jesus, Ivana, eu creio que o Senhor está te guardando. A vai te lavar. Camila tá falando aqui, tá? Ai, muito orgulhosa de você. Obrigada. A Luana que Só está Deus sabe. vendo. A Luana está A compartilhando Luana tá também. falando. A maioria das nossas dores tem fundo emocional. A Lu, ela é nutricionista, Olha mas aí. ela é professora por formação, então ela entende muito de comportamento humano e ela é filha de uma psicanalista. Agora pensa, tá falando de com maior É, a clareza, né, daquilo que A Luana realmente. sabe do que ela tá falando. Então, assim, é, quando eu me vi nessa situação depressiva, eu tinha 19 anos. Meu Deus, uma menina. 19 anos. E assim, eu falava, gente, mas eu tô numa fase muito boa. Eu acabei de casar com o homem da minha vida. Eu acabei de ser mãe. Minha filha, apesar dos pesares, que eu conto no livro também, Aham. apesar de tudo, minha filha nasceu saudável contra todas as possibilidades. E não era para eu estar feliz? Mas, meu Deus, e a pergunta? Isso veio misturada de culpa, não veio, Lu? Nossa, eu acho que foi no embrulho dourado de culpa, né? Foi assim, papel timbrado da culpa. Porque eu não tinha direito de estar triste. Eu vivi a mesma história. E a gente sabe como é isso. Nossa, mas sua vida é tão boa. Mas você tem tudo. Você é bonita, você é saudável, você tem uma casa, você tem esposo, você tem filhas que te amam. Isso para nós que vivemos isso, a gente está falando agora ao olhar de quem já viveu essa dor, é como se você pegasse uma faca lentamente e começasse a nos rasgar no meio, não é isso? Exatamente, Porque exatamente. cada apontamento para algo que seria notável de ser glorioso, para nós, então, assim, eu, no meu ponto de vista, quando eu estava vivendo esse momento, eu me senti, então, eu sou a pior das espécies, porque eu sou ingrata, eu não mereço viver. Por quê? Como que eu vou viver se eu tenho tudo isso e eu não consigo ver alegria? Exatamente, exatamente. E aí, a maior, assim, a maior chave que eu identifiquei, né, os maiores gatilhos que eu identifiquei para Sim. depressão, para ansiedade, mas assim, eu quero fazer um adendo. Eu não fui diagnosticada com depressão e com ansiedade assim que ela começou a acontecer. Meu Deus. Aí é que está a chave da questão, porque muita gente convive com a doença por anos e nem Verdade. sabe que tem. E Verdade. fica se martirizando e fica se culpando porque eu deveria ser mais produtiva, eu deveria estar bem no trabalho, eu deveria fazer mais por mim, eu deveria fazer mais pela minha família, eu não presto, eu sou Aham. preguiçosa, por que que eu esqueço tudo, minha cabeça não Meu funciona? Deus. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, entende? Então, eu estava ali, recém-mãe, recém-casada, com Meu uma Deus. alma doente e um espírito sedento por Deus. Eu Meu acho assim pai. que eu só não sucumbi, né, para os caprichos e as consequências da depressão, porque o Senhor foi muito misericordioso comigo. Mas Glória a Deus. muito, assim, muito. A Ivana tá falando aqui, o que vocês falam, eu sei bem o que é. Porque quando eu conheci a Rosiane, ela vai lembrar que eu carregava ainda muita sequela dessa doença.
É verdade, é verdade. Eu conheço a Ivana há muito tempo que ela me segue, há muito tempo que ela compartilha tudo. E ela realmente passou por trás por momentos terríveis, né, Ivana? Você passou e graças a Deus eu estou vendo você aí, uma mulher forte, Amém. corajosa, sempre de pé. Amém. A Luana tá falando aqui, a gente lida muito exatamente isso, com a autocobrança. E eu acho que o pior de tudo, o pior, né, além dos pensamentos intrusivos, além de tudo isso, a autocobrança, né? Cara, que ingratidão, que pessoa horrível que eu sou. Como que pode? Eu não mereço. Aí as Aham. pessoas reforçam essa ideia de que, nossa, você é tão bonita, você é tão jovem, olha a casa que você tem. Aí você fala assim, então eu não mereço ter essa casa. Uhum. Então eu Eu não não mereço mereço teu ter essa marido, vida, eu não mereço ter esse marido, né? A Maria Célia tá falando, nossa, clareou muita coisa aqui pra mim, vários gatilhos. mas é Infelizmente, né, prima? muito sério. Porque a gente a gente lida com essas coisas calada, porque nem todo mundo vai entender o que a gente passa. E é por isso que eu falo, inclusive eu falo isso no livro também. Procurem pessoas que acreditem em você, independente do que você esteja falando. Se faz sentido ou não, procurem pessoas que sejam um porto seguro. Pessoas que vão te ouvir, que vão te apoiar, que vão estar ali te dando um suporte emocional, né? E mais do que um suporte emocional, que orem por você. Nossa, isso é muito importante. Isso é muito importante. Pessoas que entendam o seu outro lado. E olha, gente, eu não estou julgando que as outras pessoas não entendam. Aliás, que elas foram ali de maldade para falar isso. É porque elas acham que está nos ajudando. A minha mãe falava isso toda hora para mim. Minha mãe dizia assim: minha filha, para com isso, para de querer morrer, porque eu quis a morte, para de desejar a morte, você é uma mulher incrível, olha tantas coisas que você já fez. Ali, para mim, era como se fosse se ela estivesse me matando a cada É, momento. Então eu não queria ouvir. Então eu gritava, eu surtava. Foi muito difícil. porque como que você vai dizer para uma pessoa, por exemplo, a gente vê a febre, uma pessoa enferma com febre, porque você Sim, tem ali a sensação do tato, é né? Mas verdade. uma pessoa em depressão, se você não tiver uma sensibilidade emocional e espiritual para ter esse tato e tocar na alma da pessoa e Não, sentir, aferir ali aquela temperatura da alma da pessoa, você vai estar se igualando a uma pessoa qualquer, a sim. uma pessoa que, olha, para mim tanto faz se você estiver viva ou se você estiver Ah, morta. Levanta, vai tomar um banho, vai fazer suas coisas. Eu escutei quando eu estava assim, num dos piores momentos de pessoas próximas a mim, pessoas cristãs, que falavam assim: minha filha, isso é falta de Deus, vai orar. Passava a mão ai, na minha cabeça e dizia: isso é falta de Deus, meu vai orar. Deus, como isso dói. Eu fico imaginando Davi com o rosto prostrado em terra e os sacerdotes falando: Davi, isso é falta de Deus, você tá Aham, orando pouco. Eu fico pensando no profeta na caverna querendo morrer Elias, e o povo como? falando: isso é falta de Deus, vai orar, É, mas, sabe? Então oh, eu busquei muito ao Senhor nessa fase. Porque eu realmente não entendia, não tinha divulgação, ninguém falava de depressão pós-parto, e eu era nova, bom, o problema está em mim, né? O erro está em mim de sentir essas coisas que eu estou sentindo. tem Então, mulheres que na depressão pós-parto elas sofrem tanto que elas chegam a rejeitar os seus filhos. Não foi o seu caso, né? então, eu não rejeitei totalmente, mas Marina Letícia, seja bem-vinda, meu amor. Um beijo para você. Marina é uma pessoa muito crente, muito querida, Aleluia. uma amiga muito querida. Bem, Eu também conto isso no livro, mas foi um período difícil. Eu ficava com medo. Ah, recém-nascida, Sofia recém-nascida.
meu esposo Sim. trocava a fralda dela e eu amamentava e entregava de volta. Então, assim, eu não conseguia conceber a presença dela nos meus braços. Porque eu achava que eu era tão incompetente, tão terrível, que eu poderia causar algum mal para minha filha. E isso é muito complicado, é muito dolorido. É muito E doloroso. quando foi, vamos lá partir, porque a gente já está com quase 1 hora de live. Quando foi que você encontrou o caminho da cura? Olha, eu encontrei o caminho da cura quando eu percebi que eu estava fora de controle. Fora de controle no sentido físico mesmo da palavra. Que as minhas emoções estavam me consumindo. A Luana, hoje em dia, ela é nutricionista. Mas ela já foi professora também e afins. Já falei, né, um pouco do repertório dela. Ela, como nutricionista, eu acredito que... Eu vou dar um exemplo, né? Muita gente chega no consultório dela e fala, doutora, eu fico com medo de passar fome, né? Mas a gente sabe que existe a fome emocional. Então, ela vai perguntar para o paciente, mas você está querendo comer comida ou as suas emoções? O que você está com fome de quê? Né? Você quer comer aquela comida específica ou você quer engolir as emoções que você está sentindo? Porque comigo foi assim. Então, eu comecei a identificar quando eu percebi que eu perdi o controle de, por exemplo, uma coisa muito simples que todo mundo ignora esse sinal, mas para mim ele é o mais importante. O seu sono. Nossa, isso é. Eu percebi que eu estava parando de dormir. Isso é algo muito natural do ser humano. É regra, o ser humano precisa dormir para não enlouquecer. É isso E mesmo, Luana. A Luana está dizendo aqui. Medo de passar fome e medo de comer e engordar. Os dois extremos. infelizmente, a maioria das pessoas come as emoções. E é isso mesmo. E essa pessoa que está descontrolada emocionalmente não vai emagrecer nunca. Porque eu volto a repetir. Somos 3 pilares: corpo, alma e espírito. Se um deles estiver em Desalinhado. falta, os outros não vão se sustentar. É um tripé. Se você tirar ou se um ficar Vai faltando, ou cair. tiver curto, vai cair. Então, a Ivana falando, eu só durmo à base do remédio. Ivana, então, o livro Sete Mulheres e um Segredo, ele é para você. Ele vai ser Verdade. lançado muito em breve. E eu queria que você lesse com muito carinho o testemunho que eu contei no meu capítulo. E aí eu quero que você me diga, porque eu estava também dormindo à base de remédios. E quando o Senhor me tocou de que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio, opa, eu preciso retomar as rédeas da minha vida. Aleluia. Eu identifiquei que eu precisava retomar o controle da minha vida. E aí, hoje em oração, falei, Senhor, eu entrego essa live nas suas mãos, mas eu estou muito apreensiva, eu estou muito nervosa, porque é um assunto que para mim é muito delicado. Poucas pessoas sabem, né, assim, da trajetória, do que aconteceu, do que eu passei. E aí, imagine você a cena. Temos eu vou ilustrar aqui a figurinha, um consultório, né? E um rapaz e o terapeuta. E aí o rapazinho, ele tá sentado, né? Falando pro médico. É muito estranho. Eu tô fazendo terapia, mas agora eu tô sentindo muito mais dor. E aí o terapeuta vira para ele e fala assim: é normal você sentir dor, sentir mais dor agora, porque agora você escolheu a cura ao invés de usar anestesia. Uau! Meu Deus, que forte! Que Então, forte! é forte. E imaginem que foi isso que eu fiz. Quando eu identifiquei a minha alma adoecida, que não foi quando eu tinha 19 anos, foi muito, muito, muito tempo depois, né? Eu virei para o Senhor e falei: eu não quero mais anestesia. Eu quero a cura. Só que a cura, meus amigos, ela traz um processo.
Ela dói. Ela dói, ela traz batalhas, ela traz dores que a gente estava anestesiando, evitando de sentir, mas quando você arranca o band-aid, você consegue ver o tamanho da sua ferida. E ali, com a ferida aberta, você é capaz de falar: você está ferido disso e disso e disso. Você vai ser tratado com isso, com isso e com isso. E o louvor te ajudou, eu vou te dar algumas Tá, coisinhas, mas, gente, tá vocês dando têm que spoiler entender. aí, né, Não posso, Rosiane? né? Não posso. Gente, no livro, nós vamos destacar cada história, porque cada mulher tem um segredo. E ela vai te dar o segredo do que ela começou a fazer, do que qual foi o caminho que ela começou a tomar dia após dia para ser sarada. E assim, foi ela, Jesus e ela mesma. Foi o querer e o efetuar. Porque até na Bíblia diz, não adianta a gente querer, mas não Sim, fazer. Né? Tanto que a sim. oração chama orar mais ação. Então, assim, e nós não estamos falando também que ela fez isso sozinha, do nada. Não, ela continuou o tratamento, ela continuou tendo É. acompanhamento. E nem E foi de um dia você... para o outro também. Eu Não, acordei e estava não. saudável, curada. E o que a Luana está dizendo aí é muito importante. Ó. Olhar para si, compreender, já não é fácil, mas é necessário. Aquilo que é simples não é fácil, mas necessário, e é verdade. E muitas das vezes a gente para de olhar para a gente começa a preocupar com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas vão falar, com o que o outro vai dizer a nosso respeito, entendeu? Ai, será que as pessoas estão vendo que eu estou assim? Ah, e isso nos aponta para um caminho de total destruição. Quando você começa a se olhar e começa a entender, e entendeu quem você é e se posiciona como você se posicionou, as coisas mudam, né, Lu? Exatamente. Porque eu acho que o Senhor, ele espera esse passo de nós, né? Amém. Amém. Já que ele nos fortalece na nossa fraqueza, ele espera, ele te dá o espaço para você sofrer. Aleluia. É verdade, é verdade. Davi se prostrou e chorou. E o E isso é Senhor não tão. interferiu. Então, enquanto ele estava lá no processo dele sofrendo, o Senhor estava ali esperando. E trabalhando dia após dia, minuto após minutos, resgatando, trabalhando, como foi acontecido na minha vida, na vida dela, né? E ela tá Exatamente. falando aí, ó. Aí a Ivana tá dizendo, aí sim, você falou tudo quando eu ranquei Arranquei o o band-aid. band-aid. Isso. E vi onde estava a ferida, o tamanho da luta que estava sendo difícil. Mas eu tive e tem mulheres de Deus que me ajudaram. Amém. Não é, Rosiane? Amém. Verdade. Glória a É isso Deus. mesmo. Ivana, é necessário arrancar esse band-aid. Porque não adianta a gente estar com a casca só aqui fora, toda feita, e toda a parte aqui de dentro inflamada. A gente precisa ter coragem para arrancar e deixar Jesus colocar aquele óleo de unção e você procurar a cura e você procurar a restauração para que seja curado de dentro para fora, que aí o processo é doloroso, mas a vitória ela é muito certa, ela é garantida. Exatamente. Entendeu? Então, meninas, vocês já aguardem, o nosso livro vai estar saindo aí no mês de junho aqui no Brasil. A gente já vai ter um lançamento internacional em maio, né? Linda, maravilhosa! Nós vamos estar lá na Europa lançando o livro primeiro e depois no Brasil. Qual vai ser a data do lançamento aqui no Brasil, Lu? A Vamos convidar data essas de meninas já. lançamento. Então, a gente vai falar primeiro da França ou daqui, porque na França vai ser um lançamento internacional, vai ser, na verdade, vai ser um pré-lançamento, Isso mesmo. né? E um congresso de mulheres. E aqui no Brasil será lançado no dia 12/7. Olha bem, gente, já tá aí as amigas todas suas. Prepare passagem, nós vamos lançar lá em São Será Paulo. Já lançado lá em vamos lá São Paulo. prestigiar a Lu, vamos prestigiar a sua amiga. Vai ser um evento maravilhoso. Eu quero todas vocês lá para sentir a presença de Deus com a gente, nos abraçar, ter o nosso autógrafo. Vai ser uma bênção. Quem quiser ir Eu para a França pode ir também, né? Com certeza, vamos agora mês que vem. Ai, Jesus. Mas olha, Amém. Luana, é 12 de julho. Não é junho, não, é julho. Viu? Isso, 12/7. 12 do
7, vai dar certo. Você vai estar lá, se você puder. Olha, você estará lá de coração, mas não tem Amém, problema. amém. Adquirindo olha, você compra o livro, vai estar disponível nas maiores plataformas do Brasil. A gente vai estar colocando na Amazon, no Mercado Livre. Nós vamos estar expandindo tudo isso pós-lançamento. Mas para você que queira adquirir o livro com antecedência, pode entrar em contato com a Lu e já ir reservando o seu livro, fazendo o teu pagamento. Por quê? Porque ela já vai ter esse livro autografado com uma historinha perfeita para você, entendeu? Receber em primeira mão, chegando Verdade. quentinho da editora, ela já vai passar direitinho para você aí. E Então, tem quiser fazer a reserva, isso, entre em fazer a contato. reserva, porque é capaz, assim, que essa primeira tiragem a gente não consiga atender todos os pedidos. É verdade. Então, quem já quiser reservar antes do pré-lançamento, melhor ainda. Porque aí já garante seu exemplar e não tem, assim, risco de ficar sem, né? Olha, A Rai tá falando que quer também. Ai, glória a Deus. Por isso eu vou levar pessoalmente na sua casa. Rai, não se preocupe. Esse lugar feio que você mora. Ô, Senhor. Ela mora lá em Galinhos, Rosiane. ai, Pensa, que coisa pensa, linda! mulher Maravilhoso! maravilhosa. Eu amo a Rai, amo a família dela. Deus abençoe você daí, Rai. Você, Boan, as crianças, viu? Em nome de Jesus, sejam guardados aí, em nome de Jesus. A Ivana também está dizendo. Então, meninas, eu quero aqui agradecer a todas vocês que estão aqui conosco nessa live. Nós já vamos encerrar, né? Nós já estamos aí com mais de 1 hora de live. E eu quero aí agradecer ao Senhor por você. O caminho está aí da cura. Tem muita mais coisas para compartilhar. A Ivana disse que já vai. Isso mesmo, Ivana. Se quiser ir lá em São Paulo no nosso lançamento, a gente vai estar divulgando até lá. Vamos Vai tirar reservando foto logo com o seu todo livro. mundo. Isso. Vai reservando, porque, gente, antes da gente lançar, já tem gente já com várias reservas. Eu quero, eu quero, eu quero. Então, é o que ela disse. A nossa tiragem vai ser incrível. Custou um preço muito alto, porque nós estamos sendo montadas. Até no escrever está sendo um trabalhar de Deus. E a gente vai ter todas as quintas e terças. Eu vou começar com live nas terças-feiras. Se você quiser nos acompanhar, a gente vai estar aqui também, nos horários. Ainda estamos com 18 horas, mas é muito importante a tua participação nas nossas lives. Lu vai voltar aqui no mês de maio com várias lives incríveis, dando vários spoilers do livro dela. Lives Então, assim, convidadas. vai ser maravilhoso. Aí, olha, Amém. está dizendo, a Ivana está dizendo, voltem mais. Ivana, já marca na sua agenda. 20 horas na terça-feira e às 18 horas na quinta-feira. Terça-feira é às 8 da noite, horário de Brasília, e na quinta-feira, às 18 horas. Agora, vamos fazer o nosso print, amiga? Vamos lá, eu vou desativar aqui os comentários para essas meninas lindas tirarem uma foto da gente, postarem lá no story dela e nos marcar, Isso, para que a gente possa isso. repostá-la com amor. Você que está assistindo aí, por favor, mandem a nossa Amém. fotinha. Ó, olha aí, vamos fazer um coraçãozinho aí para elas, Lu. Faz aí. Aí! Pronto! Eu creio que sim, já deu. Olha, então, Amém. meninas, eu quero aqui mandar um abraço, sabe? Eu quero mandar um beijo muito especial a todas vocês que ficaram conosco, a Anne Pinheiro, lá de Fortaleza, que está aí também. Amém. A Glória a minha Deus xará, pela gente, a vida Rosiane dela. também, ela. Mulher maravilhosa. Um beijo para você, Rosiane, né? A Ivana, que nos acompanha todo tempo, a Nádia, a Luana e todos que estiveram aí. Você quer mandar um beijo pro seu pessoal também? Fica à vontade aí, amiga. Ah, não, só agradecer a presença de todos, a presença da Maria Célia, a presença da Lu, a presença da Luana Falcão, da. Gente, pelo amor Tem de muita Deus do gente. céu, acabou. Não, os meus comentários sumiram aqui. Karen, Camila, Luana Campos, minha amiga maravilhosa, Marina Letícia também. É porque a gente chama sempre pelo apelido, né? A Evelyn.
Olha que benção, que benção. Júnior, Flavinha, maravilhosa lá da Ó, igreja, a Maria Célia Paulinha, está dizendo que está feliz, vai Tia ser uma das primeiras Gardênia. pessoas a adquirir o seu livro. E ela quer Ai, que vender o livro legal. top na loja dela. Parabéns. Obrigado, Maria Célia. Que Deus abençoe Que você, legal. minha linda. Que Deus Amém. Aqui abençoe. pra mim não tá aparecendo mais. Ai, Não tá gente, eu aparecendo não mais. acredito que não está aparecendo Não. os comentários. Mas eu Uh-uh. falei para você, a Anne está mandando abraço, a Anne está mandando para você também ter saudade, Anne. Tem as mulheres aqui agradecendo. E eu quero, Lu, que você faça uma oração para terminarmos essa live maravilhosa, que foi muito cheia de Amém. conhecimento para a glória de Amém. Deus. Eu gostei muito de compartilhar e vou estar sempre aqui em nome de Jesus, porque se o Senhor me permitiu, eu preciso falar, né, das coisas que Ele fez na minha vida. Gente, tira print dessa live, marca eu e a Rosiane. Rosiane, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha da gente sortear um livro para a pessoa que for mais presente nas lives? Ótimo! Ainda mais o lançamento, hein? Vai ficar maravilhoso, amiga. Eu Você acho que vai ser acha? bem. O que vocês acham? Olha aí, pessoal. Pois é. Vai Ai, ser muito bênção. não tá aparecendo aqui para mim os Aí eu comentários. desativei, desativei o Ah, comentário, não, não vai tá voltando para ficar assim você. mesmo agora. Então A a Ivana gente vai. disse, é meu. A Maria Sérgia falou, eba. A Rita Ana entrou agora. A Então Duília a me gente escreveu vai fiel. sortear para as mais engajadas, tá? A gente vai começar a anotar quem tá nas lives a partir de hoje, quem tá aqui marcando presença, colocando o nome nos comentários e reagindo, e principalmente quem repostar aqui, né, e marcar eu, Rosiane, com a hashtag 7 Mulheres e um Segredo. Verdade, gente. A nossa hashtag, anota aí. É 7 mulheres, tudo escrito. Hashtag, tudo que você for marcar, nos marca aí. 7 mulheres, porque nós somos em 7, tá? Isso. 7 mulheres e um segredo. Olha que coisa linda. Gente, um segredo. Estou tentando anotar aqui meus 2 passos, gente. Eu não tenho costume. E um segredo. Vai ser maravilhoso. Vamos bombar essa hashtag e eu sei que vai alcançar muitas mulheres para a glória Amém. de Deus. Amém, Amém? amém. Vamos Oremos, orar? Lu. Então vamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Ora, Eu abençoa quero cada te pessoa. agradecer, ó Deus, pela tua presença viva no nosso meio, Pai, independente de distância. O Senhor nos deu, Pai, essa plataforma online, Pai, para que pudéssemos, Senhor, também usar esse meio, Pai, para difundir a tua palavra, Senhor, e alcançar Sim, os Jesus. perdidos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por todos os presentes, Pai, abençoa a casa de cada um deles, ó Deus, a pessoa que se disponibilizou e parou, Senhor, uma horinha do seu tempo, Pai, para assistir essa live, para poder adquirir mais Sim, meu conhecimento, Deus. para ouvir, Senhor, sobre a tua palavra e sobre os testemunhos, Senhor, que o Senhor nos permitiu passar, Deus. Derrama do teu espírito, Senhor, sobre cada um de nós, Pai, Sim, e continua fazendo, Senhor, sobre a nossa vida, Pai, a tua obra. É o que eu te em nome peço, de Pai, Jesus. em Amém. nome do teu Filho amado, Senhor. Amém. 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 Meninas, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Um abraço, Duína. Um abraço, Anne. Eu espero vocês na terça-feira, às 20 horas. E na quinta-feira, às 18 horas, horário de Brasília. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente. A paz do Senhor.